na época da graduação, mas na época do ensino médio, que continuam as mesmas pessoas. Não tô falando que eu mudei, assim. Eu ainda zoo, igual a zoeira mesmo que eu faço em sala de aula. Às vezes faço em casa, mas porque a vida vai mudando um pouquinho esse contexto. As pessoas que Deus colocou durante a minha vida, várias delas, eu tenho nome para elas. Vou citar algumas, tipo o Fred, um cara que tem uma academia de jiu-jitsu lá perto da, lá da maçonaria. Eu acho que ele é dono lá, né? Isso. Pra quem faz jiu-jitsu, eu conhece. Ele foi um dos caras que mudou, que plantou uma semente aqui dentro, que começou a mudar. Eu fazia gente jovem, eu não tenho antigamente. E aí eu fui. Mas eu continuei na zoeira. Continuei na zoeira. E aí um dia eu tenho um amigo que chama Thiago, ele mora em São Paulo hoje. Um abraço, viu, Thiago? Você já assistindo esse vídeo aqui. Só pra vocês entenderem. É, ele era zoeira, e aí ele tomou uma decisão na vida dele. Lá na escola lá tinha um negócio tipo Alamar. Só que lá no IF, em Urutaí, que a gente estudava, você ganhava medalha, prata, bronze e ouro. Ouro era os alunos que tiravam a nota mais alta. E aí isso ativou ele queria mudar. Depois ele explicou por que também, queria tirar as melhores notas. Ele era zoeiro, igual a gente. Mas assim, a gente é. Os caras zoeira também é inteligente. Você é inteligente, é porque gasta energia para outras coisas. E aí a gente fez faculdade junto. Só para você entender o contexto. Ele foi o melhor cara no curso de química que já teve, ele foi um imbatível. O cara é fora do comum. Thiago. Autodidata. E aí a gente era amigão, né? Porque a gente começou a amizade na zoeira, mas depois ele seguiu a vida dele nerd, mas nós éramos amigos do mesmo jeito. E um dia ele veio para minha casa aqui em Cristalina, ele era de Acreúna. Como nós estávamos em Utaí, né? Que as pessoas vêm de outro lugar. E aí um dia a gente trocando ideia, ele falou um negócio, ele era, não sei se hoje ele acredita em Deus, mas ele era ateu, não acreditava não. Mas, ó, pra você ver o que ele falou. Ele falou que estava lendo um livro, e aí ele queria falar um negócio que ele leu no livro. Pesado. Ele falou o seguinte: eu li um livro, e aí no livro falava que Deus às vezes mandava pessoas durante a nossa vida para transformar ou deixar uma mensagem e depois sair. Talvez você já ouviu esse contexto diferente. Talvez você já ouviu o contexto tipo assim, ó. No barco, você é uma pessoa que está num barco, algumas pessoas entram no seu barco e você leva até um lugar e as pessoas ficam, você pega outra pessoa e leva. Durante esse momento que você está no barco, você e a pessoa, vocês estão conversando. Ela traz alguma informação dela, depois ela vai embora, vem outra pessoa, entra no seu barco, vocês ficam conversando, certo? É mais ou menos isso. E ele explicou, algumas pessoas, às vezes, chegam na vida da gente como um anjo, Deus manda isso, ele leu num livro, diz ele. E aí ele falou de um cara pra mim, chama Fernando, um abraço também, se você assistir esse vídeo, Fernando. Ele é de Cristalina, hoje ele mora em Pires do Rio e tal. Se você for estudar em Urutaí, você vai conhecer ele. Ele não é aposentado ainda não, ele trabalha lá. Aí o Fernando foi o cara de mudança de chave na minha vida. O Fernando foi um cara que insistiu e persistiu na minha mudança. Eu tive vários, o Fred foi um deles, que eu comentei, o Thiago também foi um deles, tem vários. A família, por um lado, também é, né? Mas a família, meu pai, por um lado, desistiu, depois agora que voltou, depois que eu melhorei. E o Fernando foi um cara que insistiu. A grosso modo, hoje eu falo em casa diferente, né? Não é possível você vai ficar esse cara ruim pro resto da vida, você tem que melhorar, bicho. E o Fernando foi um cara que insistiu e persistiu pra minha mudança. E aí ele foi e falou: eu acho que o Fernando é um anjo na sua vida. Porque ele veio do nada e ele importa muito com você. Ele não tá. Ele poderia fazer de tudo para deixar você se lascar. A palavra é essa. Mas tem algum motivo. Sabe aquelas pessoas que talvez você nunca nem. Talvez vocês vão viver isso. Ou talvez vocês vão ser assim. A pessoa importa com você, cara, ela veio do nada, o Fernando veio do nada, ele é um funcionário da escola, ele trabalhava lá, eu trabalhava lá com ele e ele importava comigo com isso. Ele falou, talvez ele é um anjo que Deus mandou na sua vida só pelo momento da sua passagem para você transformar e mudar. E depois ele vai sair. E realmente ele saiu, hoje a gente não tem muito convívio. Hoje não tem muito convívio. Foi ele, a mudança de chave maior foi com ele. Eu não sei, durante esse período, aí foi onde eu acordei. Ele veio no meu casamento e tal. E aí foi onde eu, realmente. Então, só para fechar aqui, a gente é zoeira, mas depende como que vai ser durante isso aí, entendeu? Da nossa jornada. E aí, só para fechar esse negócio de Deus aqui, eu acho interessante. Aí depois eu aproximei de Deus, tanto que eu mudei, eu já contei, eu acho, essa história para vocês como professor, por isso que eu gravo a aula, por isso que eu insisto com vocês ainda, essas pessoas ajudou nisso. E aí eu aprendi um negócio que é missão. Cada um de nós tem uma missão aqui na Terra.
E aí é engraçado que no judaísmo eles falam, se você acorda todo dia, eu posso estar falando errado aqui, mas é nesse mesmo contexto, não vou tentar vou usar as minhas palavras. Se você acorda todo dia e tem saúde, é porque você ainda tem uma missão na Terra que não foi cumprida. Vou falar de novo. Se todo dia você acorda e tem saúde, é porque Deus quer você viva aqui nesse planeta Terra, porque você não terminou de fazer a missão que você veio fazer aqui. Pesado isso. Quando você acorda com vida, é porque Deus ainda quer que você esteja aqui, porque você tem que concluir sua missão. E muita gente faz isso. Depois vocês vão reparar relatórios de pessoas, tipo assim, depois que aconteceu isso, ela morreu a pessoa, acabou. Então talvez aquilo ali era a missão dela. Pesado, né? Mas em contexto é isso. Fica na zoeira um período da sua vida, no final das contas, você vai entender que é você por você. Foi assim também que eu comecei a acordar. No final, quem a gente zoa é amigo nosso, no final, cada um toca o trem a pé, todo mundo sai fora, viu? Perguntas? Física, então. Vamos continuar. Muito obrigado, viu? Obrigado por ter falado isso hoje. E lembrando aqui, aproveitando também, domingo, velho, dá um abracinho de sua mãe lá. Vou aproveitar aqui para pesar um pouquinho o clima, um pouquinho assim, ó. Se tudo der merda na sua vida, eu entendo, talvez tem gente que já não tem a mãe mais e tal. Vou considerar no meu caso também, que eu tenho mãe e tal. Se ela tá viva ainda, bicho, independente do jeito que ela seja, minha mãe já bateu mais em mim. Nossa senhora, todo dia era normal apanhar, me esculachar, porque eu era tentado atrás. Normal. Isso não distanciou o meu amor que eu tenho por ela. Não faz isso que não, tadinho. No final das contas, sua mãe, independente do jeito que ela é, se der tudo errado na sua vida, ou se der tudo certo, você pode ter certeza, é a única pessoa que te ama de verdade. Independente do jeito que ela é com você. Se você for, vou usar uma referência que eu gosto, né? O Cristiano Ronaldo, a mãe dele tá com ele. Você já sabe a história, né? O Cristiano Ronaldo, a mãe dele com ele e tal, não precisa nem falar. Se você for o pior cara da humanidade, vou dar um exemplo ruim aqui, Hitler, a mãe dele com certeza, ela sempre defendeu ele. A mãe sempre tá do lado nosso, independente, independente. Eu não vou pesar mais o clima não, porque tem outros contextos piores ainda. Não. E aí, cara, independente do jeito que ela é, dá um abracinho nela no domingo, mãe, eu te amo, tá bom. Às vezes a gente não tem muito essa mania, mas é bom. Física, primeira lei de Newton, exercício do livro, página 79. 49. Também. Também. Cabuloso, né? A mãe dele tentou abortar ele. E aí, você já leu sobre a história ou não? Não, peraí. Você já leu sobre a história dele ou não? Depois lê, velho. Não, eu tô dando um exemplo dele, mas tem vários, né? Mas o contexto da mãe dele, que eu quero te falar, nem é do aborto. Não, eu quero falar da questão do Cristiano Ronaldo, não é o aborto. É porque um dos momentos da vida dele, e a fase da vida de vocês, da idade de vocês, é o quê? A gente tem mania de colocar as coisas que a gente gosta, vou falar amizade e namoro, acima da família. Na vida de muitos de vocês, Deus nem existe. Eu falo, não, existe, você sabe que existe, mas não está em primeiro lugar. De muitos, somente os homens. As meninas, no linguajar de agora, tem uma áurea melhor para isso. Nós, meninos, lembra de Deus só no desespero. Sendo sincero, é assim que funciona. E aí, na idade de vocês, a gente tem muita mania de os amigos ser os mais. A gente valoriza muito mais os amigos e paga sapo pra mãe, paga sapo pro pai, responde de mau jeito, mas com os amigos a gente obedece. E aí, o que eu quero comentar de Cristiano Ronaldo foi, mais ou menos nesse contexto. Ele teve uma esposa, e aí a mãe dele tá em tudo que ele tava, e ela era incomodada com isso. E aí, tanto que ele larga dela por causa da mãe. Falei, se você, no contexto se você não respeita a minha mãe, tá comigo, ela tem que estar comigo em tudo, a mãe dele, né? Independente se tentou abortar ou não. Você vê que foi superior a isso. Isso não julgou ele ficar. Pensa, ele ficasse um cara idiota, igual muitos são, fica maltratando a mãe e falando pra ela, você tentou me abortar. Não, cara, você já nasceu, brother. A bola é pra frente. Você não sabe nem o que estava rolando porque ela quis fazer aquilo. E isso ele passou por cima disso e a mãe dele sempre tá com ele. Não sei se você tá ligado.
as premiações, boa parte dos jogos importantes, sempre está com ele. Então ele largou a esposa porque ela fez isso. Ela queria. E na cabeça muito da gente, a gente prefere sair de casa, fugir de casa, ir com quem a gente ama, ou ficar com os amigos do que a família. Mas no final das contas, quem está junto com a gente é a família. E para ser sincero, quem está é a mãe. Não estou falando que o pai é ruim, não. Eu sou pai. Mas não é que o trem arrochar, é a mãe que vai estar. A minha esposa vai estar. No final, não estou falando que eu vou abandonar, não. O certo homem é estar lutando mais para aquilo não voltar a ter, né? Proteger e prover, né? O homem é nesse contexto. Mas a mãe vai estar ligada. A mãe perde até o emprego, larga o emprego, perde dinheiro na rua, se vira, dá um jeito para estar mais próximo do filho. O pai não, o pai acaba que não tem muito essa ligação. Não estou falando que eu sou ruim ou todos nós vamos ser ruins, não. Mas a ligação da mãe ela tem que ser mais forte. Ela vai ser sempre mais forte. Cabuloso. Mas é isso aí. Valorizem. Eu sei que é difícil. Já vivi essa fase também. Espero que não aprenda da pior forma, que é depois que a gente não tem mais. Mas tá bom. Continuando a nossa vida aqui. Cabuloso. Não, mas é cabuloso mesmo, velho. Mas vamos falar de física aqui. Primeira coisa aqui, para resolver o exercício, eu quero só lembrar de um detalhe. Tudo bem, minha amiguinha? Pediu o quê? Então vamos lá. O que é a primeira lei de Newton mesmo? Sem lei. Lembra ou não? É burro, menino. Tô brincando, mas é nesse contexto aí. Inércia, eu tenho inércia de repouso e inércia de movimento. Meu Deus do céu. Aí tá aqui. Primeira lei de Newton. Não tem nada. Acontece. Primeira lei de Newton é inércia. A gente chama ela de inércia também. MRU. A gente tem inércia de repouso e inércia de movimento. Inércia de repouso, a velocidade é quanto? Zero. A aceleração é quanto? E a força resultante sobre o corpo? Zero também. Na inércia de movimento, você de novo atrapalhando? Meu Deus! Na inércia de movimento, ou MRU, ou velocidade constante, a velocidade é diferente de zero. A velocidade é diferente de zero. Pode ser 10, 20, 30, 40, não interessa. Não pode ser zero. Certo? Certo, professor. A aceleração é zero. Lembrando que a aceleração acresce na velocidade. Se a velocidade é constante, porque é MRU, movimento retilíneo uniforme, movimento em linha reta que não muda, uniforme vem disso, padrão, né? Igualdade. Então a aceleração é zero. Logo, se não tem aceleração, não tem força. Força resultante também é zero. Primeira lei de Newton, ela trabalha nesse contexto. Certinho? Exercício número 1 aí. Eu vou ler e nós vamos justificar se está certo ou se está errado. Porque no final ele quer saber aqui. Podemos afirmar que a força resultante que atua em questão é nula apenas na situação. Então ele quer saber onde atua. Número 1, página 49 do livro de Física Moderna Plus. Considera as três situações apresentadas a seguir. Um ciclista pedalando por uma rua reta, plana, horizontal, com velocidade constante. Você acha que isso é inércia? Sim ou não? Quem acha que isso é inércia, levanta a mão. Eu acho que é inércia. Se você está em cima da bicicleta,
Ó, isso aí, garoto, mas tá errado. Não, mas é isso aí, tem que participar, velho. Não, mas a gente vai justificar melhor, viu? A gente vai justificar melhor aqui. O restante, eu acho que não. Ah, mas não levantei a mão, você voltou de todo jeito. Beleza. De novo. Ele está falando o seguinte: usa o ciclista pedalando por uma rua reta. Reta é retilínea. Aí ele fala assim, ó, plana. Plana, porque quer dizer o quê? Não é subida e nem descida. Horizontal também, né? Já deixou mais claro ainda, com a velocidade constante. Eu não falei para você ontem que MRU é igual a velocidade constante? Os dois é quem? Inércia de movimento. Beleza? A primeira tá certa. Tudo bem, Alana? Tá bom. Dois. A gente está analisando se é primeira lei de Newton ou não. A primeira é, viu? Professor, e se ele tivesse subindo uma rampa? Não seria. Tudo bem? E se ele tivesse pedalando, mas tivesse numa descida? Também não. Primeiro. Ah, não. Deixa eu melhorar só um detalhe aqui. Se não tivesse a palavra velocidade constante, aí que não seria a primeira lei de Newton. Professor, mas se tivesse ele pedalando numa descida e não falasse velocidade constante, aí não era a primeira lei de Newton, porque você concorda comigo que numa descida a bicicleta só aumenta a velocidade, certo? Então, se está alterando, a velocidade está mudando, significa que não é a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, a velocidade ou é zero, ou ela é diferente de zero, mas é uma velocidade travada. Se eu falar que é 10, ela fica 10 pro resto da vida. Se eu falar que é 20 pro resto da vida. Ela não pode ficar mudando, não. Primeira lei de Newton. Boa. Isso aí. Beleza? Afirmativa 2. Um automóvel que parte do repouso. Repouso é o quê? Repouso é o quê? Parado. Ele estava parado, ele partiu do repouso. Quando o sinal de trânsito passa de vermelho para verde. Este momento que ele sai do repouso e arranca, isso é a primeira lei de Newton, sim ou não? Não é. Ele tem que aumentar a velocidade. Ele sai do repouso e começa a acelerar. Não é a primeira lei de Newton. Sabe quando é a primeira lei de Newton? Quando ele estava parado no sinal vermelho. Quando ele está parado, ele está em qual inércia? De repouso. Quando ele sai, nesse momento que ele sai do repouso e começa a acelerar, ele está aumentando a velocidade a cada momento. Isso não é inércia de movimento. Aí vamos considerar que ele sai, ganha uma velocidade, depois ele estabiliza. Nesse momento que ele estabiliza, aí sim é inércia de movimento. Que ele entra em movimento retilíneo uniforme. Uniforme é que não muda a velocidade. Mas não que ele arranca, não é. Certo? Leia o terceiro aí, lê alguém aí. Oi? Pode. Ah, você pediu. Meu Deus do céu. Hoje as meninas estão atrapalhando minha aula. Não é por causa que vocês gostam dessas frases. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu te ajudo. Você falou vir no banheiro aquela hora, velho? Vai lá. Eu esqueci. Aí ficamos presos. Como é que abre isso aqui? Ó, é o básico. Eu tô querendo puxar pra dar um pequeno soco, não? Meu Deus do céu. Vai lá. Não tô querendo, não. Tá no livro. Você tem um livro? Não, nada, não. Não. A gente está justificando. Tá no livro. Depois você se organiza. Porque é um material de estudo. Você tira foto, faz uma share, não sei o que você tem que fazer.
Aham, eles não devem mandar mais. Aí agora quando, né? Mas você tem que ser organizado, que isso aqui tudo é material de estudo para a prova. Tudo bem? Beleza. Lê a terceira aí, alguém aí, por gentileza? Lê aí, Heitor. Você que é um cara. É. Você dá trabalho. Eu esqueci de mandar as fotos de hoje, mas pode falar aí, Heitor. Tô ouvindo, não. Melhor aí, irmão. Senta direito, lê. Gosta. É firme. Ela tá tentando, fala firme. Ela tá lendo. Ai, 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 ai. Não, pelo amor de Deus. Tô vendo nada. Não tô ouvindo nada, velho. Nada. Uma gota de água que Nossa Senhora. Esse é o futuro do Brasil. Esse é o futuro. Por gentileza. Mas não do mesmo jeito. Caraca. Que enfim melhorou alguma coisa em aula. Oh. Então, beleza. Então, vamos lá. Você acha que uma gotinha de água, na que sai lá da torneira, a 1 metro de distância do solo, ela tem uma velocidade constante? Sim ou não? Sim ou não? Por que você acha que não, brother? Boa. Boa, velho. Ela tava parada na torneira e falou, vamos pular aqui. Tem um negócio que atua em todos os corpos do planeta Terra. Qual é o nome disso? Que manda todo mundo para baixo? Não é o capiroto, não. É de física. Gravidade. Vamos fazer só uma analogia aqui rapidinho. Pega essa aqui pra você nunca mais errar. As meninas hoje tá demais. Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Então vamos imaginar o seguinte, rapidinho. Imagina o seguinte. Eu tenho dois limão, duas esferas metálicas. Duas esferas metálicas. Eu pego ela a 1 metro de distância e solto ela. Ela vai bater no chão, certo? Notório. Com a velocidade. Se eu pegar essa mesma esfera e levar lá na altura, no topo do prédio, e soltar ela, ela vai chegar com a mesma velocidade embaixo? Ela vai chegar muito mais rápida e vai afundar muito mais o chão. Certo? Presta atenção! Quando uma gotinha desprende da torneira e cai, cada segundo que passa, ela aumenta a velocidade. Por causa da gravidade. Lá na antiga escola. Permissão concedida. Então, quando a gotinha desprende, cada momento que passa, ela só aumenta a velocidade. Permissão concedida. De novo. Quando a gotinha desprende e cai, ela, cada segundo que passa, ela aumenta a velocidade. Se essa gotinha caísse num lugar mais alto, ela ia chegar no solo com a velocidade maior. Então, toda vez que eu solto um objeto, a gravidade está atuando, fazendo a velocidade dele aumentar a cada segundo que passa. Entendeu? Então, a gotinha desprendendo a torneira, mesmo a gente achando que ela está com a mesma velocidade, ela não está. E uma também, igual você falou, ela saiu do repouso e acelerou. Então, isso não é a primeira lei de Newton. Das questões, qual que está certa aí? Somente a A. Certinho? Perguntas? Alana tá aí? Tá. Tá certa a turma aqui, Jesus? Não, mas eu fiz a turma errada aqui. Tá a Alana lá no primeiro A também, né? Mas é a Alana daqui. Vou fazer uma chamadinha aqui. Não. Eu achei que desesperou. Não, João! Alisson faltou. Alana tá ali, Ana Vitória. É logo essa barulhenta aí. Beleza.
Beatriz. Daniel tá ali. Deise ele. Tá aqui. Eduardo. Eudelis está ali. Evelyn. Heitor. Tá ali também. Ingrid. Isabela. Faltou. Isadora. João Pedro tá aqui. Júlio César tá ali. Camille. Kennedy faltou. Larissa. Tama. Luiz Felipe. Luiz Henrique. Luiz está ali. Maria Clara. Maria Clara. Tama. Também falta. Maria Rita. Falta também. Nátila. Nicole. Paulo. Eduardo. Paulo Henrique. Pietro. Rafael. Raiane. Oi? Ah, entendi. Reina tá ali, Juan, Thalita e Vitor Hugo. Então, beleza, deixa eu mandar a foto aqui. Nossa, ontem eu esqueci de fazer chamada aqui, velho. Não vou pôr. Depois eu olho lá na chamada lá. Então é isso. Já zerou aqui, não vou estender não. Próxima aula, segunda lei de Newton e terceira. Vou explicar as duas e depois nós vai para o exercício.